Essa história é um relato de uma mulher que estava vivendo uma crise existencial em seu relacionamento com seu esposo. Houve uma época que sofri muito com meu esposo. Ele me agredia verbalmente, falando palavras de baixo calão, dando palavrões, do tipo de arrogância com palavras. E houve um dia que eu não aguentei ao ouvir ele falar tantas coisas maus para mim e para o mundo. Quando ele começou a falar depravações, olhei para ele e simplesmente disse assim: "Tá bom, era muito bom que quando você chamasse essas depravações e palavrões, estes aparecesse para você." As minhas palavras saíram como maldições, uma flecha que vai e tem uma direção certa. Foi, e eu percebi no olhar do meu esposo o medo, o pavor de saber que as minhas palavras eram verdadeiras. Eu senti o arrependimento no olhar, a angústia na alma de saber que ele ia beber do cálice do sofrimento que ele tinha me oferecido. Eu com palavras falei baixinho, dizendo assim: como era bom que aparecesse para ele e não para mim. Me lembro de um certo dia, não sei o dia exato, mas eu sei que eu estava dormindo com ele na minha casa, no primeiro andar. Me acordei e fui para a janela e eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi um homem de cabelo nas costas pulando da rua para minha janela. Pense num homem mulambo, todo molhado e com um olhar terrível. Eu sabia no meu coração que eu não era a pessoa que estava trazendo essas coisas terríveis para minha casa. Esta alucinação, assombração, este algo terrível que eu vi, mas na minha mente ficou marcado como uma experiência de assombração. Outro dia eu me lembro que eu estava na sala e eu olhei para o corredor e eu vi um homem semelhante ao meu marido de costa e eu chamei por ele, pois eu vi este homem igual ao meu marido saindo do banheiro e indo para a cozinha. Lucas, ô Lucas, simplesmente ele foi em direção à cozinha e me ignorou. E eu simplesmente fiquei observando. Tomei coragem, me levantei e fui até lá onde ele estava. E eu me surpreendi, pois não havia ninguém. Quando eu vi, eu fiquei assustada, muito assustada, apavorada, com medo, muito arrepiada, pois ele não estava lá, não tinha ninguém. Nunca me esqueço dessa cena, que cena terrível, de saber que eu pensava que era o meu marido, mas simplesmente não era ele, era alguém que não tinha nome, não tinha endereço, não tinha parentesco, era simplesmente uma assombração que apareceu na minha casa e me enganou, me assustou, me apavorou e me deixou com traumas. Agora, algo eu digo a você: tudo isso é por causa da depravação, da falta de respeito e dos palavrões e maldições que era dita dentro da minha casa. E eu sofri muito, mas hoje dificilmente eu vejo assombração, mas de vez em quando ainda eu sinto os arrepios da alma de muita alucinação. Foi.